Muito boa noite, amigos do esporte. Meu nome é Thiago Santa Bárbara. Nós estamos iniciando mais uma semana de lives Série A. Fizemos 2 semanas de muito conteúdo, uma participação muito bacana, grandes profissionais. E após muitos pedidos, feedbacks extremamente interessantes, a gente organizou mais 2 semanas. Teremos mais 2 semanas de live Série A para dialogar com grandes profissionais do futebol brasileiro. Nós teríamos profissionais para dialogar o ano inteiro, né? Porque são muitos. Essa caminhada do futebol te apresenta muitas pessoas e com certeza nós teríamos muitos profissionais para estarem aqui, né? Para estarem aqui contribuindo, trazendo a sua visão do futebol, seus conhecimentos. Então, gostaria muito de poder convidar todos. A gente ainda vai ter mais 2 semanas, então já fiz alguns contatos para que a gente possa ter 2 semanas também incríveis. Agradecer ao pessoal da Maria Praiana, nosso amigo Roque. Agradecer também a Eudes, da Sol de Verão Eventos, a Jorge Wagner, da JW7 Esportes e Business. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, né, todos os dias. Hoje eu recebi um feedback sensacional do Tomás. Justamente por isso, esses comentários aí do Dinho, né, que me fizeram organizar mais 2 semanas para que a gente pudesse estar aqui ouvindo grandes profissionais do futebol brasileiro. Então, agradecer a Rafa Fotos, nosso parceiro, responsável pelos cards essa semana. Então, você que quer fazer um card organizado, bonito, arrumado, com um preço muito bacana, Rafa Fotos 2019 no Instagram. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, da especialização lá em Viçosa, especialização em futebol, capitaneada aí pelos nossos amigos, o professor Israel Teodo e Próspero Paoli. E na pós a gente já fez uma amizade bacana, depois nos encontramos algumas vezes e fiz o convite para que ele estivesse aqui, né, para poder trazer suas contribuições. E é o Eduardo Zuma. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tiagão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Pô, melhor agora falando contigo, cara. Que satisfação te ter aqui, hein? Satisfação é minha. Só lembrança boa de você, da pós, dos nossos papos, da visita lá na Bahia. Só coisa boa nossa junto. Show. Tava lembrando justamente isso. Nós estivemos juntos, né, na especialização na turma 6. Você fez o módulo, depois você saiu para fazer o mestrado. Isso aí você vai falar daqui a pouquinho. Inicialmente eu quero te agradecer muito, Edu, por estar aqui. Além de estar aqui, né, por ter sempre essa disponibilidade, você sempre foi muito solícito. Eu venho acompanhando o trabalho que você vem fazendo aí, além do trabalho de campo, que a gente também vai falar um pouco sobre isso, mas esse trabalho que você vem fazendo nas redes sociais, trazendo mensagens importantes para as pessoas que estão envolvidas aí com o futebol. Então, te parabenizar pelo profissional, pela pessoa, sempre muito amiga, muito solícita e disponível para ajudar os outros, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vai ser uma hora aqui, tenho certeza, de muito aprendizado. Só vou te falar que às vezes você vai me ver girando o tronco aqui, porque eu gosto de anotar. Eu ainda gosto do papel e da caneta. Então, às vezes você vai me ver girando aqui, mas eu vou estar prestando atenção, só que eu vou estar anotando aqui algumas coisas que você vai trazer para a gente, tá? Então, boa noite oficial da Live Série A. Você está abrindo a semana de Live Série A. Na primeira semana que abriu foi o Guto Ferreira. Foi um sucesso. Na segunda semana que abriu foi o professor Próspero Paoli. Outro sucesso. E não tenho certeza, não tenho dúvidas que hoje a gente vai ter mais um grande sucesso, que é só por isso aqui. Seja bem-vindo e suas considerações iniciais. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas palavras aí, pelo carinho. Pô, deixou agora uma responsabilidade grande, né? 2 monstros aí, o professor Próspero e o Guto. Cara super do bem também, vencedor no futebol. Bom, você falou um pouquinho aí, né? O meu intuito com as redes sociais, antes de eu me apresentar um pouco mais, é ajudar as pessoas que estão começando no futebol,
ou que já estão no futebol e estão procurando uma oportunidade melhor, que eu sei que essa é a busca de todo mundo, independente do nível que você está, você sempre quer procurar algo a mais, né? E dentro dos clubes e das diferentes funções que eu atuei, eu acabei percebendo algumas particularidades que não se dividem com os profissionais, né? E que eu acho importante passar essa mensagem, porque muda muito a maneira como você vai conseguir interagir com o meio aí que você procura entrar, né? Meu nome é Eduardo, o Zuma veio em Curitiba, é um apelido, mas pegou. E eu sou formado em Educação Física, tentei jogar futebol também, como quase todos os brasileiros aí espalhados pelo país. Aos 19 anos, eu percebi que não tinha condições de jogar em alto nível e decidi começar a estudar. Fiz graduação em Educação Física aqui na minha cidade mesmo e fazia estágio no primeiro ano na prefeitura, depois trabalhei entre 2003 e 2011 no clube da cidade, entre idas e vindas. E em 2011 percebi que precisava mudar algumas coisas e resolvi sair para Viçosa, para Portugal, enfim, aí buscando aumentar um pouquinho o meu repertório de conhecimento, o meu networking, e aí fui para Viçosa, fui para o Porto, trabalhei na Matonense, Juventus, Novo Horizontino, Coritiba, Seleção Brasileira, Atlético Paranaense, Portuguesa e agora no São Paulo. E na Next Level, importante falar também porque a gente tive um aprendizado legal lá. E aí a minha carreira foi se desenvolvendo dessa forma e eu fui descobrindo ao longo do tempo alguns segredos que tocam um pouco, né, de currículo de especialização ou de graduação da área esportiva mais específica para futebol e que podem ajudar o pessoal que está nos assistindo aí. Muito bacana você tocar nesse ponto, porque na última live que eu fiz foi com o professor Fábio Carilli. E eu fiz um comentário, as pessoas depois me chamaram no privado e falaram assim: Thiago, você não acredita que o estudo é importante? Eu falei, não. A mensagem não foi essa. A mensagem é saber que existe muito conteúdo que é produzido, muita coisa que é escrita e que é muito importante, né? Mas é muito importante também você ter ciência de como as coisas acontecem de verdade dentro de um clube. Exato. A informação sair do livro e chegar até e vai casar justamente com o que você falou. São detalhes que você vivenciou que, por mais que eu tenha muita leitura, por mais que eu tenha acesso, e que é muito importante a gente buscar esse acesso, esse conteúdo que é produzido, mas por mais que a gente tenha acesso a esse conteúdo, muitas coisas elas virão com a experiência, com a experimentação. E é justamente nesse sentido que você vem desenvolvendo esse trabalho fantástico, trazer esses detalhes que muitas das vezes a gente não vai encontrar em literatura. A gente vai encontrar conversando com pessoas que estão no alto nível, assim como você. Então, sensacional, casou. Eu estava aguardando essa informação porque eu sabia que no momento certo eu iria poder utilizar para desfazer, né, esse entendimento de que é só ser teórico, é só ser prático. Não estou nessa dicotomia, né? Não estou nessa dividida. Eu acredito que é importante ser competente, mas tem algumas coisas que o detalhe, a experiência, que são importantes, essa vivência é muito importante. E aí, Edu, você, depois dessa vivência toda que você falou, grandes clubes, seleção brasileira, fora do país, o que foi que você percebeu assim de detalhe? Como é que as pessoas elas podem ser descobertas? Como é que as pessoas podem ter esse acesso a esses centros de excelência do futebol? Perfeito, Thiago. Quando eu trabalhava na minha cidade, né, eu fiz bons trabalhos aqui e percebia que não era descoberto, né, que apesar da equipe, a gente foi campeão dos Jogos Regionais contra o Guarani, uma equipe que tinha 7 jogadores da seleção brasileira, do time deles, nós tínhamos um time da cidade, depois a gente foi vice-campeão paulista e não surgia nada, né? Até no meu próprio clube eu não conseguia ser treinador do principal, por exemplo, como eu queria naquele momento. E aí eu olhei para fora e falei, poxa, eu tenho que olhar para o que eu posso melhorar, né? Não adianta eu ficar aqui reclamando. E percebi que a minha rede de relacionamentos, ela era muito fechada. E ela era muito voltada para as pessoas aqui da minha cidade, da minha região.
os treinadores que eu tinha trabalhado, as pessoas com quem eu tinha jogado, e isso me limitava, porque quando alguém pensava num processo seletivo, o meu nome nunca era lembrado, porque eu não conhecia as pessoas que participam desses processos, participam dessas indicações, né? E a partir daí comecei a fazer cursos fora, fiz o Futecom, fiz Citrepesp, fiz a BTF, fiz da EBF na época, foi um curso do Parreira, e achei Viçosa, que para mim foi um divisor de águas. A partir daí, quando eu vou para Viçosa, eu conheço você, inclusive, e muitas pessoas que tentavam entrar no futebol, e o professor Israel e o Próspero, por exemplo, que são os meios, às vezes, de comunicação entre os acadêmicos e os clubes. E eu percebi que, a partir dali, né, o nível de concorrência que eu estava tentando era muito alto. Eu falei, poxa, tudo bem, eu quero chegar lá, mas o nível que eu estou encontrando aqui é pesado. Você, o Wendel, né, a turma era o Rafa, que vai participar com a gente essa semana aí também, com você. Eu falei, pô, a minha concorrência ela é feroz. Como é que eu vou ser descoberto? Então a primeira coisa foi, eu ia para 2003 a 2010, eu ia para as aulas, para as palestras, para os cursos que eu fazia e ficava como ouvinte, Thiago. E ninguém me via. Apesar de passar uma semana convivendo com as pessoas, ninguém sabia quem era o Eduardo, né? A não ser quem sentava do meu lado, porque eu ficava ali ouvindo, anotando muita coisa, pegando conhecimento, mas não conseguia expressar aquilo que eu conhecia também para trocar com os colegas. Então, o primeiro ponto, se você for para o curso, participe. Né? Não é só na questão de participar para aprender, é participar para trocar, participar para ser visto, participar para que as pessoas saibam quem você é. Então, nesse curso, né, em Viçosa, foi aonde foi a guinada na minha vida. Eu comecei a participar mais, comecei a interagir com todo mundo, consegui construir relacionamento. Eu acho que é outra coisa assim, super importante dos cursos. E a partir dali eu comecei a ser descoberto. Eu acho que ali começou a minha, vamos dizer assim, entrada no futebol. A partir de Viçosa e do Porto, as portas do futebol se abriram para mim. E também através, por exemplo, da sua iniciativa de hoje, né? As lives. A internet está aí para o mundo ver. Então, tem muita gente em casa, às vezes o cara lá do interior do Amapá, ou do interior de São Paulo, ou do interior da Bahia, ele não vai ser visto, o trabalho dele não vai ser visto. Mas se ele vier até aqui, né? Até o Instagram, o Facebook, os meios de comunicação que estão ao alcance dele, ele vai ser visto de alguma forma. Né? Se ele colocar aquilo que ele está aprendendo, enfim. Então, essas são as maneiras que eu percebi de ser visto para conseguir a entrada inicial no futebol e depois tem os outros passos que nós vamos tocar ao longo do nosso papo aqui. Muito bacana essa... Então, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Está fazendo um chiado no fim, Thiago, mas eu estou te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem, que algumas pessoas colocaram que estava travando aqui. Pessoal, se travar, vocês dão um toque aí para nós, tá bom? Eu estou com o WhatsApp aberto também. Se for o caso, quem está aqui mais próximo manda mensagem. Mas eu estou te ouvindo super bem e a imagem está boa também. Maravilha, maravilha. Ótimo. Então, é importante esse ponto que você traz, né, Edu? Essa questão do network. Obviamente que você, inclusive, até a forma de abordagem desses profissionais, você tem que ter um certo cuidado, mas essa relação que você estabelece com grandes profissionais, ela é muito importante, porque é como você falou, a gente vai sendo visto, as pessoas começam a saber quem é o Edu. Eu lembro bem você chegando lá na especialização, você do lado do Rafael, você estava sempre ali no meio, eu e o Wendel mais um pouco do lado, mas sempre próximo no sentido de ideia, de fazer a coisa bem feita, de ter um rendimento importante ali, né? Conseguir agregar, conhecer pessoas. Acho que a nossa turma teve muito isso. E aí, eu tô pensando nisso, o que é que você acredita que foi característica marcante, assim? O que é que você acredita que foi ponto forte para que você pudesse, de certa forma, ter acesso a esses ambientes? Bom, eu vou tentar tocar em 2 pontos, tá, agora. Eu vou usar, porque aqui a gente tem ex-atleta e a gente tem os acadêmicos, né, Thiago? E tem muitos profissionais também, muitos treinadores. E muitos profissionais que já estão no meio aí dos dois lados, né? Tanto acadêmico quanto o ex-atleta. Eu acredito que você
Em primeiro lugar, voltando no curso por um minuto, eu me lembro bem assim das pessoas que estavam focadas no curso, né? Isso é uma coisa assim, que imagem você quer deixar para as pessoas que estão te vendo? Tinha uma galera que estava menos afim e não tem problema, não tem certo e não tem errado. Mas você deixa uma impressão para as pessoas que estão te vendo. E depois, falando já da sua pergunta agora na sequência, né, eu acho que, por exemplo, o ex-atleta, qual que é o ponto forte do ex-atleta? Quando você pega o currículo de um cara que, eu vou citar aqui um cara, o Mozart. O Mozart é atleta de Champions League, seleção brasileira, disputou Olimpíada, jogou no Flamengo, Coritiba, na Rússia, na Itália. Esse cara traz muita experiência já no currículo, né? Você bate o olho e vê ali experiência. Mas ele tem que completar isso de alguma forma. Então ele tem que minimizar as fraquezas, que ele não teve um percurso acadêmico como o seu, por exemplo. E o que ele fez? Né? Falando no caso do Mozart. Ele foi fazer o EFA. Então, quando a gente fez o processo seletivo no Coritiba, a gente procurava um profissional que atendesse aquilo que a gente queria, mas sem pensar, por exemplo, se era ex-atleta ou se era acadêmico. Certo. O cara tinha que ser bom, mas tinha que estar se capacitando. Então, o que chamou a atenção para nós foi um profissional super conceituado, né, vencedor naquilo que ele se propôs a fazer, mas preocupado com a formação dele, com a capacitação contínua. E do outro lado, eu vou citar o Eduardo Barros, né, que é um cara que não foi, aliás, foi atleta até os 21 anos, né, parou de jogar com 21, 22 anos, e fez a formação dele, por exemplo, na Unicamp, é um autodidata, escreve para a Universidade de Futebol, e quando você olha para o currículo e quando você conversa, ele chama a atenção por outros motivos. Então, como que você vai chamar a atenção do mercado? Como que você acha que você, por exemplo, é um cara que eu me lembro bem assim, né? Tinha muito conhecimento de fisiologia, de preparação física naquele momento do curso. E me chamou a atenção, aquilo ficou guardado comigo. Se fosse um processo seletivo, provavelmente vocês primeiros já na lista ali de concorrentes. E eu percebi ao longo do tempo que você tem que fortalecer os seus pontos fortes. Por exemplo, desde 2002, eu procuro fazer um curso por ano. Porque as pessoas, quando olharem para mim, vão pensar no acadêmico. Eu nunca vou ter capital simbólico de um ex-atleta que jogou em alto nível Champions League. Nunca vou ter a experiência prática dele. Mas quando você olhar para o meu currículo, você tem que saber que eu estou preocupado com a minha formação e estou preocupado em me atualizar para atender as necessidades do seu clube. Eu acho que esse é o principal diferencial que as pessoas têm que criar para conseguir ter oportunidades diferentes daquilo que elas estão tendo até o momento. Não sei se ficou claro. Show de bola aí. Ficou muito claro. É justamente aquilo que nós falamos, não tem o perfil certo. Existe você avaliar aquilo que são suas potencialidades, investir nisso, avaliar aquilo que são suas vulnerabilidades, tratar também, para que você consiga ser um profissional altamente competitivo no mercado que é competitivo. Mas, como você disse, tem o Mozart e tem o Eduardo, e são profissionais que vão trabalhar à medida que eles forem desenvolvendo todos esses aspectos que você trouxe aí para a gente. A gente falou um pouco, você falou um pouco sobre perfil, né? Agora, pensando em processo seletivo, Edu, como é que você tem visto aí essa evolução? Porque a gente sabe que muitas das vezes o profissional era indicado, muitas das vezes tinha que atender a determinado perfil, e a gente percebe uma evolução nesse processo. Comenta para a gente um pouco sobre essa evolução dessa entrada do profissional no clube. Perfeito, Thiago. Bom, o primeiro ponto, né, do profissional que quer ingressar ou que quer mudar para o nível, né, quer ir para um clube maior do que ele está trabalhando no momento, é ter relacionamento. Não adianta achar que eu não falo com o Thiago há 5 anos. Aí eu fico sabendo que tem um processo seletivo no clube onde você trabalha e eu te ligo. Ô, Thiagão, como é que você está? Beleza, isso, aquilo. É claro que você vai lembrar de mim, etc., mas eu não criei um vínculo com você suficiente para que você sinta confiança e me recomendar, por exemplo. Então, a indicação, ela sempre vai acontecer. Mas o processo seletivo, a indicação é um fator. Né? Então, você foi indicado para o processo seletivo. Legal. Primeiro ponto do processo seletivo, que as pessoas vão avaliar, currículo.
Qual que é o seu currículo? Voltando, você é ex-atleta, você é acadêmico, como que você vem se preparando, quais os clubes que você trabalhou, qual a experiência que você tem na área. E isso cria, vamos dizer assim, o primeiro diferencial para a gente selecionar os primeiros currículos. A formação acadêmica, para o pessoal que vem das faculdades, ela chama atenção, mas ela é um ponto. Aí vale falar assim, eu já peguei, por exemplo, um currículo de gente com doutorado, mas sem nenhum vínculo com a prática. Então, por mais que o cara seja muito, às vezes entenda muito do que ele fala, né, ele tenha muito argumento, ele tenha muito conhecimento teórico do que ele está se propondo a fazer, quando eu olho para o currículo dele, eu não posso arriscar trazer um profissional para iniciar, por exemplo, no São Paulo, no Palmeiras, no Coritiba, no Corinthians, que não tem experiência prática nenhuma. Então, se o cara conseguir, Tiagão, conciliar essas duas coisas, eu, particularmente, assim, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu faço estágio. Né? Fiz estágio desde o meu primeiro semestre, na época podia, né? E eu fazia um estágio não remunerado, ficava vendo treino, pegando bola, conversando com gente, mas isso eu acho que vai dando para você alguns elementos que você olha para a aula que você tem na faculdade, olha para aquilo que você está vivendo e vai construindo uma relação diferente. Segundo ponto é o conhecimento. Geralmente, nos processos seletivos, vai ter uma ou duas perguntas chaves daquilo que o clube procura. E tem profissional que, às vezes, não desenvolve aquilo que entende de verdade. Ah, vou dar uma resposta aqui mais curta porque isso aí é só para passar um primeiro filtro. Mas esse primeiro filtro, às vezes, acaba te excluindo. Então, se tem uma ou duas perguntas, procure conhecer o assunto. Se você não conhece tão bem, vai estudar. E depois responda com carinho, porque esse pode ser um diferencial. Eu vou citar um exemplo do processo do ano passado nosso. Tinham 320 treinadores para sub-12 do Atlético Paranaense. A gente conseguiu separar no primeiro filtro, a gente ficou 2 dias inteiros lendo todos os currículos, todos, sem exceção. E nós separamos 26, um pouco menos do que 10%, né? Por quê? A maioria dos outros currículos, a gente já conseguia enxergar nas primeiras respostas e no percurso daquele profissional que estava procurando a vaga, que ele não atendia aquilo que a gente esperava para um clube daquele nível. Então capacitação, conhecimento, a sua formação e desenvolva aquilo que eles estão pedindo da atividade pedida. No segundo estágio, deve ter uma entrevista online, alguma coisa para te conhecer melhor. E aí a apresentação pessoal sua é importante, como você vai se expressar, conhecer um pouco mais sobre o clube. Eu me recordo da minha primeira entrevista no Atlético, no Coritiba, perdão, e eu estudei, eu fui selecionado, né, para concorrer à vaga de coordenador, e eu estudei a história do Coritiba a noite inteira. Eu fui de ônibus para Coritiba e vim no ônibus lendo. Né? Na época imprimi bastante coisa, baixei algumas coisas no computador e fui lendo, porque eu não podia chegar num clube que eu não conhecia tanto da história dele sem estar preparado para conversar sobre aquilo. Então, se prepare para a entrevista. Né? Você vai participar de uma conversa online com o Thiago. Quem é o Thiago? Qual que é o percurso dele? O que ele fala? Hoje tem Facebook, tem Instagram, tem muitos mecanismos para você conhecer com quem você vai falar. Né? E aí você provavelmente vai conseguir atingir aquele profissional que está te entrevistando de maneira mais profunda. Você vai conseguir entender um pouco do que ele pensa, do que ele procura. Não existe certo e errado. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei no Porto, né? No Porto, eles queriam um tipo de profissional. E não interessa se você pensa diferente. O que eles queriam era aquilo. Se você pensa diferente, não tem problema. Mas se adapte ao que a gente está propondo. Aqui nós não vamos abrir exceção para você. Então não adianta eu chegar no Porto e falar, não, olha, eu gosto de fazer dessa forma porque eu aprendi assim. Não, legal, maravilha, mas segue sua vida que aqui não vai funcionar. Quando a gente fez o processo do Coritiba, igual. Então, acho que esses são os principais, assim, as principais dicas que eu posso dar, né? Para que você não esbarre. Às vezes você é bom, você tem conhecimento, você está preparado, mas você tropeça em uma resposta. E aí aquele vínculo se quebra e é muito difícil você retomar isso numa entrevista.
Sensacional, Arthur. Eu quero só fazer algumas colocações. A primeira, que é essa questão da capacitação continuada, eu vejo que realmente é algo muito importante, mesmo porque teve uma live com o nosso amigo Fernando Oliveira, que ele está até aqui nessa live também conosco, ele é treinador do Sub-17 lá do Bahia. E ele trouxe informação interessante. Em 2 dias, a humanidade ela produz o tanto de conhecimento referente ao que foi produzido desde o início da civilização até 2003. Nos dias de hoje, a gente tem em 2 dias o que foi produzido desde o início da civilização até 2003. É muita coisa, Edu. Exatamente. Então a gente tem que estar buscando, obviamente, determinando, focando, concentrando naquilo que é o seu objeto de estudo, porque senão também a gente acaba querendo saber muito de tudo e acaba não sabendo nada. Mas é algo que é muito importante, essa capacitação continuada, né? Esse ponto que você traz, o conhecimento, ter atenção com as respostas, eu achei isso muito bacana. Você traz uma reflexão bacana de conhecimento declarativo e processual. Então, muitas das vezes, aquele candidato que tem o título lá de doutor, a gente está falando de título de doutor para poder exemplificar. Mas o candidato, às vezes, ele tem muito conhecimento daquilo em verbalizar, em passar, e tem dificuldade. Não que isso não possa ser trabalhado, inclusive ele vai entrar naquele primeiro ponto que você falou. Identifica o que é sua vulnerabilidade e trabalha a sua vulnerabilidade, para que você possa ter uma inserção ainda melhor no contexto, Edu. Então, muito bacana que você traz. Tem uma coisa que você trouxe que eu achei sensacional. Saber sobre o ambiente. Você foi fazer a seleção no Curitiba, você procurou estudar sobre o Curitiba, entender. Inclusive, é uma dos aspectos que são considerados para o modelo de jogo, mas aqui a gente está falando de modelo de inserção do profissional. Então, assim, se você vai trabalhar no Bahia, você tem que estudar a história do Bahia. Quando eu recebi o convite do Bahia, obviamente que eu sou daqui, a minha interação com o Bahia é diferente por ser do Estado, conheci mais da história, mas eu tive que fazer uma imersão no Bahia. E vai muito do que você falou. Foi um convite do Marcelo Lima, à época, eu estava fazendo a licença B, all networking, ó a capacitação. Eu não tinha pretensão de trabalhar no Bahia naquele momento. Teve uma disciplina do Marcelo Lima de coordenação técnica. E lá a gente foi fazer alguns trabalhos, o Marcelo Lima me viu participando da licença, e eu participei da maneira que eu acredito que tem que ser. Eu não participei para chamar atenção de A, B ou C. Eu participei porque eu acredito que aquele conhecimento ali era importante para mim. Eu coloco intensidade nisso, como você falou. E um tempo depois o Marcelo Lima ligou: Thiago, quero trabalhar no Bahia, a gente está fazendo processo seletivo e tal. E aí eu participei do processo, entrou nessa questão da entrevista que você falou, e não foi online. Sentou o presidente, Guilherme Belitani, o diretor de futebol, Diego Serri, o vice-presidente, Marcelo Lima. Então perceba, Vitor Ferraz estava também, e nós sentamos ali e eles começaram a perguntar qual era a minha visão de jogo, o que é que eu entendia da história do Bahia, o que é que eu entendia do ambiente do Bahia, quais eram as referências do Bahia, quem foram os jogadores do Bahia, como é que o Bahia jogava, o que é que eu pensava de jogo, o que é que eu pensava de formação, imagina. E aí vai casar, você foi falando isso aí, e eu fui relembrando todos esses aspectos, e como é muito importante é isso que você traz, e muitas das vezes a gente não tem essa preocupação, né? A gente fica muito preocupado em saber tecnicamente, quanto eu que saber aquele conteúdo, mas esses outros aspectos que você trouxe são extremamente importantes para a inserção do profissional. E para finalizar essa minha participação, você falou perfil no Instagram. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa imagem, Edu. Muitas das vezes a gente vê muitos profissionais postam o que cada um faz com sua vida particular, fica para você. Mas o que você expõe, o que você traz, o que você mostra, o que você executa, tem que ter cuidado. É sua imagem. Você vende ali, você tem ali um profissional que vai estar inserido em determinado momento em alguma agremiação. E, de repente, esse perfil ele não vai combinar. E você vai ter dificuldade de sessão, Edu. Perfeito, Thiago. Perfeito. Quer completar alguma coisa nesse sentido? Tem um cara que participando com a gente aqui, o Nico, né, que trabalha comigo no São Paulo, inclusive. Um abraço, Nico.
E uma vez eu fiz um curso com o Nico da Universidade de Futebol na Federação Paulista em 2011. Esse menino ele tinha mais ou menos 16 ou 15, 16 anos, Thiago. E a hora que ele começou a falar de futebol, eu me assustei de um jeito. Ele me acuou, sabe? No sentido, tinha muito conhecimento e ele não tinha terminado nem o ensino médio. Então, por que eu estou falando isso? A gente aprende alguma coisa, né? Eu fui pro Porto lá em 2012, fui para o UFV, mas eu tenho certeza, como você falou, esse aspecto do conhecimento que é produzido diariamente, se você não se atualizar, você fica para trás muito rápido. Às vezes a gente conversa com colegas nossos de turma que já pensa, poxa, o cara já está fora daquilo que estão falando hoje. Porque quando você conhece alguma coisa e domina, você quer ficar com aquilo para sempre, é natural. Mas o conhecimento ele está aí o tempo todo para nos modificar e nos ajudar a evoluir, né? Então fica uma dica importante para todo mundo que já está no mercado. Isso se transforma muito rápido e tem que ter uma capacitação continuada. Porque vai fazer com que você permaneça muito tempo inserido nesse meio que você gosta, sobrevive e ama, que é o futebol. Muito bacana, agradecer a presença de todos aí, aproveitar o gancho do Edu, dizer que as perguntas aí, vocês podem fazer as perguntas que eu vou passando para o Edu. Agradecer a presença de todos vocês, todos que mandaram aí, que divulgaram, que estão aqui conosco acompanhando esse processo. Aí o professor Serginho, ele coloca assim, é um professor nosso, faz um trabalho excelente aqui com futebol de cegos. Exatamente, importante essa questão cultural. Lembro que o Roger Machado mudou a forma dele de jogar por conta da história do Bahia, sempre ter tido equipes mais reativas, diferente do que o Roger pregava. Então, um exemplo de adaptação ao contexto, entender essa história do contexto. E aí, Edu, o que é avaliado, cara? Me diz assim, depois que você está dentro do processo, o que é que é avaliado? Quais são os pontos que te garantem? Garantia não, porque hoje a gente sabe que o futebol está muito dinâmico, né? Usando uma palavra bacana aí, o futebol está muito dinâmico. Mas o que é observado no dia a dia? O que é que você tem visto aí que eles estão utilizando como parâmetro para avaliar? Bom, nós criamos, né? Eu tenho um banco de dados de profissionais que eu acompanho. Né? Então isso é meu, eu vejo o jogo do cara, eu procuro conversar com o cara, saber um pouco mais dele, para entender um pouco o que ele pensa e começo a criar o meu banco de dados. Mas no clube, o que é avaliado assim, de maneira mais sistemática? Vamos deixar algo mais claro para quem está nos ouvindo aí. Né? A experiência como atleta, isso é insubstituível, né? E faz parte do currículo. A experiência profissional, né? Qual que é o seu percurso profissional? A sua formação, acadêmica ou não. Eu vou citar o Sandro Forner, que a gente entrevistou uma vez, e era um cara que era autodidata, né? Não tinha feito tantos cursos, mas tudo que a gente conversava sobre futebol, ele sabia, né? As atualidades, as metodologias de treino. Então, você não precisa, às vezes, ir a um curso para aprender, você pode procurar por vias próprias. Uma formação mais específica, porque os cursos de educação física não oferecem uma grade tão extensa de futebol, né, em muitas faculdades pelo Brasil. Então, como que o cara vem procurando se capacitar ao longo do período dele. A identificação com o projeto, que é o que você falou um pouco do Roger, isso é uma coisa que eu me preocupo cada vez mais quando eu estou selecionando. Às vezes o profissional é bom, mas ele não é aquilo que a gente procura. E não é todo mundo que vai se adaptar, entende, Thiago? Então você também que está procurando um lugar para trabalhar, procure olhar se aquele lugar é um lugar que tem um pouco de semelhança com aquilo que você pensa. Tem clubes de formação no Brasil que querem ganhar, e não está errado. É o jeito do clube trabalhar. A base é feita para ganhar jogos e ganhar campeonato. Está tudo certo. E tem clubes que a prioridade é formar jogador, porque o clube depende de venda, o clube depende daquela rotatividade de jogadores entrando e saindo do clube para movimentar e dar sustentabilidade para o projeto. Então, se você vai para esse outro perfil, você não pode ser o treinador que vai optar sempre pelo jogador mais maturado, ou o preparador físico que vai preparar o time fisicamente, né, sub-15, por exemplo, pensando em ganhar o jogo no final de semana, mas não desenvolver aquilo que a faixa etária pede para você desenvolver. Então, você conhecer do projeto que você vai trabalhar é importante. Eu declinei de uma proposta quando eu conheci o clube. Eu fui, conversei com o pessoal, agradeci, né, a oportunidade da conversa, falei, olha,
eu não me encaixo no que vocês procuram. Eu agradeço muito o convite, mas eu não posso vir aqui porque eu não acredito nisso. Naquele momento eu estava desempregado, inclusive. Mas eu acho que é um papel seu para você também não se queimar, porque se você vai para um clube que tem uma outra proposta, uma outra ideia de trabalho, e você tenta alterar a cultura daquele local, se você não for o treinador da equipe principal, vai ser muito difícil. O Roger até tem capital simbólico, né? E talvez o Bahia buscava essa mudança. Então, procurou no Roger a figura para mudar o jeito de jogar. Agora, se for o contrário, você é treinador do Sub-15, vai trabalhar no Bahia, você tem que se adaptar ao que o Bahia quer, a história do clube, ao que o coordenador seu pede, ao que a demanda do clube vai pedir. O seu conhecimento, né, a didática sua de ensino, eu acho que isso no processo seletivo vai ser importante. Como é que você consegue passar aquilo que você conhece de futebol? E a gente inseriu lá no Atlético, a gente tinha feito no Curitiba até essa parte mais teórica, né? E no Atlético a gente inseriu também a prova prática, que o cara ia lá dar um treino. Por quê? Muitas vezes o conhecimento declarativo é muito bom, mas na hora de aplicar, na hora de conseguir interagir com os atletas, de conseguir ganhar o grupo, o cara não consegue, ele não consegue se expressar, ele não tem voz ativa, ele não tem comando, enfim. Então tem muitos aspectos que você pode controlar, esses são os principais que eu citei, que os processos seletivos vão exigir de você. E o processo seletivo, acho que cada vez mais vai estar inserido no futebol. Existe uma perspectiva de virar os clubes virarem empresa, como é o Bahia, por exemplo, hoje já, né? Eu acredito que está se transformando para virar. E isso é um caminho sem volta. O profissional dificilmente vai mandar o currículo e ser contratado. Eu acho que vão ter 3, 4, 5 fases de processo para que o clube minimize o erro, porque imagina tirar você da Bahia para vir trabalhar em São Paulo, desloco sua família, desloco você, crio toda uma demanda na sua vida e dali um ano eu falo, Tiagão, obrigado, não é isso que a gente procura, segue a vida. Então, dos dois lados, eu acho que você tem que ter esses cuidados. Muito bacana. Eu anotei aqui, você falou sobre essa questão das características para que você consiga enfrentar esse processo seletivo. E aí, digamos que os profissionais eles percebem que falta o desenvolvimento de um ou outro aspecto. De que maneira desenvolver esse aspecto, né? Você falou sobre didática, você falou sobre conhecimento. Então, eu enfrentei um processo seletivo. Identifiquei que tem algumas possibilidades de melhoria, possibilidades de desenvolvimento. De que maneira eu posso lidar com isso para que no próximo processo seletivo eu consiga ter uma efetividade maior e consiga a vaga? Acho que é como a gente comentou lá do curso que eu te falei no início. Quando eu ia para os cursos, eu percebia que eu conhecia muito de tudo que estavam falando, mas eu não conseguia interagir com aquele pessoal, eu não conseguia me mostrar para eles. Quando você vai para um processo seletivo, como você está fazendo com a caneta e papel agora aí, eu acho que todo profissional tem que fazer. Eu procuro fazer essas anotações até das minhas atuações quando eu estou trabalhando no clube. Eu vou citar o Curitiba. Eu tinha muitas fragilidades no Curitiba quando eu assumi de coordenador, porque era a minha primeira experiência como coordenador. E anotei tudo o que eu tive de dificuldade. E no ano seguinte que eu passei fora do clube, que eu passei fazendo outras coisas, fui trabalhar na Next, fui trabalhar na Portuguesa, eu procurei corrigir aquelas falhas. Uma das coisas, por exemplo, eu vou te falar, você chega num clube como coordenador, né, para implantar uma ideia. O que eu aprendi com isso? Você não muda as pessoas. Você ajuda as pessoas que estão naquele local, como coordenador, a ficarem mais próximos daquilo que o clube quer. E se o clube quiser uma coisa, não, olha, a gente quer esse profissional com esse perfil, a gente não abre mão disso. Ele vai ter que contratar outro às vezes. Então eu aprendi que eu não vou mudar as pessoas, eu vou ajudá-las a se capacitar, no caso como coordenador, ou se o cara não conseguir se adaptar e não quiser crescer, eu vou ter que mudar. Então, para o profissional, ele foi para uma entrevista e viu, por exemplo, que a desenvoltura dele não foi boa na questão da comunicação. Procura ajuda. Tem vídeos no YouTube que falam sobre comunicação. Na Next a gente fazia várias palestras falando sobre isso. O aquecimento da voz, o tom de voz, o como expressar com o rosto.
como você atingir a pessoa que está falando, quais são as palavras-chave que você atinge uma pessoa numa conversa. Você aprende tudo que a gente está falando, Thiago, tudo que nós pontuamos aqui como mecanismos de avaliação para um processo seletivo, é possível de se aprender. Então, eu acredito que você tem que também ter esse score seu e ir conseguindo controlar o que você é forte, o que você pode melhorar e como você está fazendo para melhorar isso. E criando pequenas metas para você ir se autoconstruindo o tempo todo, reconstruindo o tempo todo, perdão. Muito bacana, Edu. A gente falou, e aí teve uma colocação do professor André, um abraço para o professor André, ele falando o seguinte: além de estar inserido, é importante se manter. Você como coordenador, você já foi coordenador aí de alguns projetos, processos, tudo e tal. Você tem definido estratégias para o desenvolvimento desse profissional que já está inserido? Você assumiu como coordenador e percebe que, de repente, o seu treinador, o seu preparador físico, auxiliar técnico, quem está ali no campo, né, mais próximo da grama, como diz um amigo meu, você percebe que ele tem uma dificuldade em determinado aspecto. De que maneira lidar com isso? Tem alguma ferramenta? É mais a observação individualizada? Como é que você lida com esse processo para a evolução desse profissional? Perfeita, boa pergunta. No Coritiba foi um dos nossos erros. A gente ofereceu, por exemplo, tempo para o profissional se capacitar. Olha, todo mundo tem 1 semana, 10 dias para sair do clube e fazer o que quiser. Pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para um clube no Brasil fazer estágio, pode ir para um curso, liberado pelo clube. E isso aconteceu muito pouco, né? A gente percebeu que isso... Então, o que a gente criou no Atlético? Uma ferramenta de avaliação. Tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente tinha uma conversa com o treinador, e é onde eu pontuava para ele aquilo que ele era forte, aquilo que ele precisava melhorar e aquilo que o clube exigia como demanda. Eu vou citar um exemplo do Atlético de novo. O Atlético tem como plano, né, como uma coisa de propósito, ser campeão mundial. E aí a pergunta que eu fazia para os profissionais é a seguinte, Thiago. Quem é o clube campeão mundial hoje, Thiago? Qual que é o clube campeão mundial hoje? Você perguntar para ele ou está perguntando para mim? Perguntando para você. É o do bloco, o Liverpool. É o Liverpool. Perfeito. Eu falava assim pro profissional, você se imagina que você está no Liverpool, tá? Então tem um jogador que fala francês, tem um jogador que fala inglês, tem um brasileiro que fala português, tem um espanhol, tá? E tem um árabe. Você vai ser treinador desse tipo de projeto. Você está preparado para falar 5 idiomas quando o clube chegar nesse nível? Ou o clube vai substituir você? Então você tem que olhar para frente. Todo mundo quer ficar no Atlético 10 anos. É legal, eu também quero. Né? Todo mundo quer ficar no São Paulo, todo mundo quer ficar no Bahia, todo mundo quer ficar nesses clubes grandes por muito tempo. Mas como você está se preparando? Aí tinha profissional que ia atrás, né? Eu vou citar o Bernardo, foi fazer psicologia, o Rogério Correia foi fazer também um curso de coaching, foi fazer um curso de uma especialização em futebol, o Eduardo é um cara que capacita sempre, entre outros. Né? O Jonathan veio fazer a licença aqui em São Paulo, o PH ia fazer a licença, não sei se vai ainda. Enfim, cada profissional foi procurar da sua maneira se desenvolver. Mas tinha profissionais que não faziam nada, Thiago. E que achavam que iam continuar porque eles eram bons. Eles são bons. Mas aí quando você abre o currículo dessa molecada que está chegando, você fala, puxa vida, para mim montar um time campeão do mundo, eu tenho que ter os melhores profissionais. Não posso ter um cara aqui que é super do bem, um cara que eu gosto, um cara que eu confio, mas que não vai me dar o retorno que eu preciso. Aí se você é atleta, vamos pensar no caso do atleta, né? Mesmo um atleta, quando você conversa com o Alex, por exemplo, você quer ter um atleta no seu núcleo ali de comissão, que é como o Alex. Um cara inteligente, um cara que se expressa bem, um cara que viveu tudo o que viveu. Então, você está nesse nível? Você é atleta, beleza. Mas você está nesse nível? Você jogou no alto do alto nível, você vai conseguir passar coisas para os meninos que, poxa, isso ninguém vai conseguir alcançar, entendeu? Então, são essas perguntas que eu fazia para os profissionais, a gente ia construindo juntos. No caso lá, eu ajudei eles, a gente tinha esse score e eu ia pontuando para eles, mesmo que eles discordassem, e tentando o máximo possível ajudar.
Porque eu também acho que o papel do coordenador não é só pontuar aquilo que o cara precisa melhorar. É criar mecanismos para ajudar. Que talvez foi a minha falha no primeiro momento, que eu corrigi para o segundo. Muito bacana essa sua colocação, e a gente vai, para mim está sendo sensacional, sabe? Eu vou refletindo aqui sobre tudo aquilo que eu percebi que era vulnerabilidade, a maneira que eu utilizei para tratar, porque também tem uma situação que é você ser exposto a determinado nível para você identificar suas vulnerabilidades. Que de repente, e a gente vai falar um pouco sobre isso, filosofia de clube, perfil de clube, mas em alguns momentos é necessário que você tenha contato com um nível desconhecido para você entender até que ponto está o seu conhecimento. Eu li recentemente que para nós o conhecimento é como uma esfera no infinito. À medida que a gente vai ampliando essa esfera, a gente tem mais contato com coisas desconhecidas. Então, quando a gente cai num perfil diferente de clube, que a gente começa a lidar com outras pessoas, a gente começa a perceber o quanto que a gente precisa evoluir. O quanto que a gente pode evoluir, o quanto que a gente pode crescer. E aí a gente não pode perder tempo fechando na casinha, fica à vontade. Só fazer uma relação com o que você está falando, eu fui treinador aqui na minha cidade durante muito tempo, né? E eu me achava muito bom. Isso é uma coisa que todo mundo tem, né? Acho que de dentro para fora a gente se acha bom, isso não muda. É mais em casa, com a mãe falando que você é bom, isso não muda mesmo. Mas aí quando eu fui para Viçosa, eu vi aquele nível. Aí quando eu fui para o Porto, eu vi um outro nível. Aí eu fui para o Ajax, aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui para o Barcelona, aí eu fui para o Real Madrid. E não estou falando isso, eu estou falando isso só para as pessoas pensarem. Não, eu entendo, cara, eu entendo. São as camadas que você tem que ir escalando e tem que entender. Tanto é que hoje eu falo assim, poxa, você sonha em trabalhar no Real Madrid? Hoje não dá, eu não falo espanhol, eu não domino espanhol. É o mínimo para trabalhar no Real Madrid, é o mínimo. Então, assim, você tem que se colocar no lugar, você quer chegar em algum lugar, reflita, sonha, mas procure conversar com pessoas, entender o nível daquilo, como é que é a formação, como é que aquele clube pensa. E daí você vai começar a se reconstruir e a se cobrar de acordo com aquilo que você se propõe a fazer lá na frente. Sensacional, sensacional. Sem falar que, para além dessa adaptação ao contexto, você tem adaptação também à geração que nós estamos recebendo nos clubes, pensando em formação, né? Eu ainda nem toquei na profissional. O papo está tão bom que o tempo já atropelou o tempo aqui, mas vamos lá. Pensando em adaptação do profissional a esse perfil de atleta que está chegando ao clube, como é que você tem visto isso e de que maneira você tem trabalhado? A gente falou de perfil do profissional. Falando em perfil de atleta que está chegando hoje ao clube, né? E aí a gente está falando de competências do profissional para inserção. Mas à medida que ele está inserido, ele precisa apresentar outras competências para poder receber esse atleta, que é de uma geração, muitas das vezes, totalmente diferente e que precisa de um estímulo diferente. E de que maneira você vem trabalhando isso e tem percebido isso dentro dos clubes? A sua pergunta é ótima, Thiago. Eu vou citar o nosso... Eu trabalhei com sub-8 no Porto, que é acima de muito time sub-15 que eu já trabalhei. De cognitivo, de capacidade de resolver problema. Então, quando você vai cair num clube maior do que aquele que você está no momento anterior, ou o contrário, você sai de um maior para um menor, você tem que interpretar rápido com que tipo de jogador que você está trabalhando, com que tipo de pessoa que você está lidando, né? Quais são as experiências prévias dessas pessoas, como é que elas cresceram, qual que é a história deles. Eu falava muito para os treinadores do Atlético. Vocês conhecem os meninos? Quem é a mãe, quem é o pai, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, quais são as dores, quais são os medos, o que, que encoraja, o que, que motiva. E aí, quando você entra nesse aspecto, eu acho que todo profissional, né, seja ele o coordenador, trabalhar com os treinadores, o treinador com a comissão técnica, com os atletas, o preparador físico com os atletas, enfim, você tem que conhecer as pessoas que você trabalha. Você tem que entender, antes de chegar com um plano pronto, você tem que conhecer quem são aqueles caras, o que eles são capazes de fazer. E tem uma coisa que eu aprendi com o Diniz, que você tem que permitir para as pessoas experimentar aquilo que elas acham que elas podem fazer.
Se você começa a trazer uma ideia pronta para o seu atleta, para o seu comandado, né, você vai ter muita dificuldade de extrair o melhor dele. Porque você já está dando uma ideia para ele, vai tentar executar a sua ideia. E sempre que alguém interpreta uma ideia, ele copia de maneira inferior. É muito difícil copiar melhor. Né? Então, se você der uma ideia pronta, olha, eu quero que você faça isso, ele vai fazer. Mas vai fazer do jeito dele do jeito que você quer. Agora, se você fizer uma pergunta, como é que você acha que a gente pode fazer isso? Se você abrir o campo desse cara, seja do profissional ou seja do atleta, eu acho que você permite para ele ser o melhor. E muito importante, tanto para o profissional quanto para o atleta, permitir o erro. Essa é outra coisa que os clubes erram muito. Contratam um profissional, seja ele atleta, seja ele um preparador físico, fisiologista, e em 3 meses já querem definir se o cara é bom ou se não é. É impossível. Você chega com medo, você chega inseguro, você não conhece o clube, todo mundo se conhece, todo mundo fala de assuntos que você não está habituado a falar. Então você precisa ter esse tempo, né, e você precisa dialogar sobre isso com o seu clube para que você consiga desenvolver o seu trabalho de forma plena e ser você mesmo, porque senão você vai acabar sucumbindo diante do tempo e das necessidades que o mercado impõe. Sensacional. Eu só vou fazer um adendo que é com relação a, muitas das vezes, em algum momento, não é que seja errado até você dar a resposta, né, Edu? Não é que você... Não. Em alguns momentos vai ser até necessário você, de repente, mostrar aquilo, mas a busca maior é que você crie determinado cenário para que essa busca pela resposta aconteça. Ela vai ser muito circunstancial. Em alguns momentos, você vai precisar acelerar alguns processos. E para acelerar alguns processos, você vai ter que alimentar de uma maneira diferente. Mas em outros momentos, com o tempo, você cria esse cenário para que as pessoas que estão ali envolvidas, elas possam buscar, de acordo com aquele entendimento que ela tem, com as vivências que ela tem, com o que ela experimentou no decorrer da sua vida e buscar respostas que são próximas à realidade dela. Eu acho essa percepção muito bacana, Edu. E aí tem um comentário do Fábio aqui, pensando aí em experiência, porque existe muito essa... Eu até fixei o comentário dele, Edu. Existe muito essa busca por falar se o profissional é experiente ou não pela idade. A gente sabe que é importante esse acúmulo de experiências e, como o nosso amigo Fernando fala, intensidade dessas experiências. E aí a pergunta do Fábio, né? A idade do profissional no processo seletivo influencia em sua contratação? O que é que você acha disso? Eu acho que não. Mas eu vou agora ser bem sincero naquilo que eu sinto vendo tudo que eu vi até hoje. Aí é uma coisa muito mais empírica minha, tá? Uhum. As categorias menores, quanto mais velho, melhor. Porque a gente, quando é jovem, eu vou falar por mim agora, não vou falar por ninguém, não vou citar nenhum caso de outra pessoa, vou citar o meu. Você aprende alguma coisa e você tem uma ansiedade muito grande de colocar aquilo na prática. Então, você permitir o outro experimentar é muito difícil, porque você quer experimentar as suas experiências. Você quer experimentar aquilo que você aprendeu. Então, treinadores jovens com idades menores, eu acho perigoso. Não acho que seja impossível. Eu vou citar o PH, que trabalhou com a gente, que tem um perfil fantástico. É um cara jovem, mas é um cara que a maneira de ele viver é aquilo. Então, você conversa com ele, passa uma paz, uma tranquilidade. As conversas dele com os meninos trazem a mesma paz e a mesma tranquilidade para os meninos pensarem e decidirem no campo. Então, eu acho que vai por aí, entendeu, Thiago? Não tem uma fórmula exata, né? Eu não consigo dar uma resposta pronta. Alguém pode estar preparado com 23 anos. Pode ser. E outros podem ficar preparados com 38, 39, e não tem problema, não tem certo e não tem errado. Mas você tem que olhar muito para dentro. Eu acho que isso é importante. Você quer uma oportunidade, você está preparado para ela mesmo? Ou você quer ela porque quer, uma coisa meio que é infantil nossa, né? Um desejo natural que a gente tem. E aí você vai e não está preparado, a queda é grande, a frustração é grande, você acaba sofrendo muito com aquilo. Então olha para dentro, veja se você está preparado, se é isso que você quer da sua vida e siga em frente. Não tem fórmula exata nisso não, acho que idade conta pouco.
Show de bola. Vale o acúmulo, obviamente que o acúmulo ele também vem com vivência, vem com idade, mas vale muito a intensidade que você entrega, né, naqueles espaços, né? Edu, papo sensacional, tá? Show de bola. Eu acredito que quem está nos ouvindo também deve estar realmente aproveitando bastante seus conhecimentos. Manda um abraço para o professor Israel, está aí conosco, um dos grandes incentivadores, mentores lá da especialização. Para mim é uma referência também. Eu acredito que para você também, Edu. O contato que nós tivemos com o Israel foi sensacional. Desejar muita sorte, torcer para que essa pandemia seja controlada e que a gente tenha o Soccer Experience, que assim a gente possa estar lá no network, nos conhecimentos, reencontrando grandes amigos, que faz todo sentido com tudo aquilo que a gente está dialogando aqui. Muito bacana. Edu, a gente está caminhando, cara. Papo bom, o tempo vai embora, né? A gente só tem uma hora no Instagram. A gente pode até levar mais adiante, mas eu, inclusive, coloquei como meta. Eu fiz 2 semanas de live e todas as 2 semanas eu estava estourando o horário. Aí o que foi que eu fiz? A meta para essa semana é tentar extrair, num curto espaço de tempo, o melhor dos profissionais. E vou começar com você e tenho certeza que vou continuar nessa semana fazendo em 1 hora, para que a gente consiga evoluir nesse processo. Para a gente finalizar, tem uma questão que é muito bacana. Filosofia do clube e processo seletivo que a pessoa está participando. O que é que você tem visto? Você trabalhou em um clube que é do Sul, você, no geral, vai participar de uma seleção de um clube do Nordeste, um clube do Sudeste, um clube fora do país. Como é que você tem visto esse ponto relacionado ao processo seletivo? Eu acho que cada vez mais, assim, na Europa isso é muito difundido, né, Thiago? A filosofia do clube e a metodologia de trabalho. Aqui no Brasil isso ainda está caminhando, né? Então, na Europa, por exemplo, eu comentava isso com o Eduardo, né? Tipo, o profissional, ele é contratado se ele tem o perfil. Se ele não tiver o perfil, esquece, né? Ele pode ser o melhor profissional do mundo, se ele não atender aqueles pré-requisitos que o clube coloca como meta, ele não vai ser contratado. Aqui ainda está aberto. Mas eu acredito que está caminhando para os clubes criarem o próprio perfil. Então, o que é importante? Você ter um conhecimento geral de tudo que acontece no mundo, né? Vamos falar de metodologia, né? Eu fui conhecer a periodização do jogo com o Eduardo, que trabalhou no Pauline e estudou com o professor Alcides Scaglia. Eu fui conhecer periodização tática no Porto. Eu trabalhei periodização clássica enquanto eu joguei nos primeiros anos que eu trabalhei. Eu fui para o Barcelona para entender um pouco mais da periodização complexa. Por quê? Eu tenho que conseguir me adaptar em qualquer um desses cenários. Hoje eu liguei para um amigo, falei com o Jonathan, um treinador lá, pedindo um livro que toca num assunto que eu não vou conseguir ir até o lugar para aprender, mas eu preciso extrair o máximo de informação, porque eu sei que aquilo é uma tendência mundial hoje, por exemplo, o jogo de posição. E você precisa estar preparado para esses diferentes cenários, né? Os clubes, acredito que cada vez mais eles estão olhando que é importante ter uma raiz e é importante que isso seja o alicerce de tudo. Então eles vão procurar cada vez mais profissionais que estejam encaixados e tenham aquele perfil desejado no que eles formaram como ideia de jogo, né, como modelo, etc. Então esse é o ponto que o profissional tem que estar atento, Thiago. O futebol ele não tem verdade absoluta, né? Tem muitas maneiras de fazer futebol, eu não acredito que existe uma só. Mas a gente, como profissional do mercado, tem que conhecer um pouco de tudo se a gente quer conseguir permear os diferentes níveis aí de futebol. Show, Edu. Caminhando aí para as nossas considerações finais, te agradecer, meu amigo. Uma noite sensacional, um papo maravilhoso. Agradecer a presença de todos. Mandar um abraço especial para os nossos colegas aí da Turma 6, que estão aí, o Ricardo, o Wendel, o Guilherme, o Rafael vai estar conosco aqui na quarta-feira. Então foi uma turma sensacional, o Zé Maria, o Mota, o Paulinho, o Inder, o Gustavinho, Pouca Sombra, pô, a galera sensacional que esteve ali, o Bruno Bueno, o Thiago, rapaz, tanta galera boa que a gente tem um contato ainda, né, pelas redes sociais. Agradecer, meu irmão, e aí suas considerações finais, a gente tem 20 segundos. Beleza, Tiagão. Agradecer a todo mundo que participou conosco aí e deixar só uma mensagem. As pessoas vão tentar colocar você para baixo. Isso é importante vocês saberem.
E aí vem de dentro para fora uma vontade interminável de dar certo. Que todo mundo passe bem por esse período, fique forte e que vocês se reconstruam a cada dia para a gente chegar no próximo passo aí mais forte do que nunca. Obrigado, Thiagão. Um abraço a todos e boa noite. Valeu,